Senhor Jesus, Mestre querido, amigo de todos os momentos, no início de mais uma atividade doutrinária, de divulgação da Tua mensagem à luz da doutrina espírita, rogamos as vossas bênçãos, o vosso amparo, rogamos a presença desses amigos espirituais para que envolvam na sua paz, no seu amor, a todos aqueles irmãos que nos acompanham, de onde quer que estejam. Que nesta noite todos possam receber o de melhor, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com os vossos propósitos, Mestre amado. E é assim que pedimos permissão para iniciarmos a nossa exposição, a nossa abordagem do tema escolhido para esta noite. Continue envolvendo a todos nós, Mestre amado. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Aqui é o Claudemir, do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Com muita alegria que aceitei o convite para gravar esta exposição, essa explanação de um tema doutrinário para a nossa querida Casa do Caminho, local que a gente tem um carinho muito especial, onde temos muitos amigos, onde a gente admira o trabalho desempenhado, desenvolvido por todos esses irmãos em prol da divulgação, do estudo e da prática da doutrina espírita na sua plenitude. Então, com muita alegria que aceitei o convite para abordarmos um tema bastante interessante que foi proposto para hoje. Esse tema foi extraído do livro O Mistério do Bem e do Mal, do nosso querido José Herculano Pires. Herculano Pires, para aqueles que às vezes não têm muita afinidade com ele, é um grande trabalhador da doutrina espírita, um profissional muito capacitado, com uma ampla formação, foi jornalista, filósofo, escritor, professor, tradutor inclusive das obras básicas do original em francês para nós, né? Para a editora LAC, Livraria Allan Kardec, que muitos do movimento espírita reputam como a melhor tradução que nós temos das obras de Allan Kardec. Eu particularmente tenho essa opinião, gosto muito, são os livros que eu prefiro acompanhar a leitura na tradução de José Herculano Pires. Esse livro, O Mistério do Bem e do Mal, foi dado por uma coletânea que fizeram de crônicas que ele havia publicado já em veículos de circulação em massa, em jornal, particularmente no Diário de São Paulo, é um jornal que não existe mais, né, da antiga Diários e Emissoras Associados. Então ele tinha uma coluna lá onde ele usava um pseudônimo de Irmão Saulo e publicava periodicamente assuntos ligados à doutrina espírita. Foi um grande defensor da doutrina espírita e, mais especificamente, Herculano Pires foi um grande defensor da pureza doutrinária, sempre combatendo com muita altivez, com muita energia, práticas estranhas que tentavam se imiscuir ou interpretações diferenciadas a respeito dos ensinamentos de Kardec, até quando tentaram aí fazer um projeto no movimento espírita, uma ou outra pessoa defendia esse projeto de lançar traduções ou obras básicas, digamos assim, alteradas, modernizadas. Ele combateu de forma muito intensa essa interpretação, dizendo que não, que teríamos que ser fiel ao trabalho realizado por Allan Kardec, trabalho de codificação. Então, Herculano Pires é uma pessoa muito respeitada no movimento espírita. O livro, como eu disse, foi lançado em 1989, exatamente 10 anos, em homenagem aos 10 anos de desencarnação de Herculano Pires, que ocorreu em 1979. E, além desse trabalho maravilhoso, ele deixou uma bibliografia muito grande, mais de 80 livros, e livros interessantíssimos. Eu mesmo lembro de um que me marcou quando eu li, que se chama A Visão Espírita da Bíblia. Então é um livro muito interessante, um livrinho pequeno, de poucas páginas, mas de um conteúdo, de uma profundidade que faz com que a gente saiba entender como ler a Bíblia, como interpretá-la
dentro do contexto doutrinário, do contexto espírita. Então, foram muitas as contribuições de Herculano Pires para a doutrina espírita. E a principal delas, aí eu ressalto, foi, além de obras de grande valor, a tradução das obras básicas de Allan Kardec, que ele fez com grande maestria, acrescentando algumas notas do tradutor para explicar melhor a situação, facilitando a nossa compreensão, sempre preservando, logicamente, o texto original, dentro desse trabalho incansável que ele fez de defesa da pureza doutrinária. Nesse livro, O Mistério do Bem e do Mal, foi indicado para mim a abordagem do capítulo 11, que Herculano Pires intitulou Conquistando a Fé. E ele, ao abordar esse tema fé, se fala muito a respeito de fé, né? Mas existem várias interpretações ou várias formas de expressão ou de vivência da própria fé. E nós, na doutrina espírita, temos uma forma muito própria que ele aborda a respeito desse tema. Conquistando a Fé, capítulo 11 do livro O Mistério do Bem e do Mal. E Herculano Pires começa dizendo que a fé espírita é uma conquista racional, porque o espírita não pode crer pela crença, mas deve crer pela compreensão. Então, nós sabemos que a doutrina espírita defende a chamada fé raciocinada, e isso já temos lá no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, aliás, capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, abordagens nesse sentido. O capítulo 19 é denominado A Fé que Transporta as Montanhas. Então, ali, Kardec aborda justamente essa situação da fé cega e da fé raciocinada. É um dos grandes destaques que é feito ao lado de se destacar a importância da fé, como cultivar a fé, de nos dar aí uma série de instruções muito valiosas a respeito da fé, faz essa abordagem a respeito da fé cega e da fé raciocinada, dizendo que a fé cega admite cegamente, ou admite sem questionar, determinados dogmas, imposições, que fogem à lógica racional, mas que não pode ser discutida. Em determinadas religiões tem que ser aceito, o chamado dogma de fé. E nós, no Espiritismo, não temos esses dogmas de fé. Nós temos os pontos que a doutrina espírita nos passa como fundamentais e que a doutrina mesmo nos convida. Allan Kardec insistia muito nisso, para que não aceitássemos nada sem exercer o raciocínio lógico em cima do ensinamento, daquilo que estávamos lendo. Lembrando Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos ler tudo o que queremos, mas aí temos que saber separar o joio do bom trigo. E em matéria de doutrina espírita também temos que ter esse cuidado. E aí por isso que sempre se recomenda o estudo na fonte, né? Que é justamente as obras de Allan Kardec. O que são as obras de Allan Kardec? A codificação realizada por Allan Kardec com o grande auxílio, não, com a própria autoria dos espíritos superiores, como Kardec ressaltava. Ele apenas teve o trabalho de organizar. Logicamente sabemos que ele também, como espírito de grande elevação moral que era e elevação intelectual, deu contribuições valiosas nesse trabalho de codificação, comentários que ele fez, complementações, textos de autoria dele, sempre, logicamente, ele bem assessorado por uma falange de espíritos superiores, tendo à frente o espírito de verdade, nos trouxe essa beleza que é a doutrina espírita. E estamos aí já há mais de um século e meio, estudando e procurando praticar na sua grandeza. Então, quando Herculano Pires nos fala que a fé é uma conquista racional e que nós não podemos crer automaticamente, mas que devemos crer pela compreensão, é um convite para que estudemos a doutrina espírita. Nós precisamos buscar essa compreensão doutrinária pelo exercício do raciocínio sobre os textos que nós lemos.
Então, quando a gente lê as respostas às perguntas que Kardec formulou aos espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos, a partir dessa leitura, nós temos que raciocinar. Isso é lógico? Isso pode ser? Isso conflita com, por exemplo, as descobertas científicas incontroversas, que já são aí contra os fatos, vai contra os fatos que a gente evidencia todo dia? Então a gente tem que fazer essa checagem. Não vamos aceitar nada cegamente. O espírita é convidado a exercer o seu poder de raciocínio em tudo aquilo que ele lê, em matéria de doutrina espiritualista, em matéria de religião, em matéria de filosofia. Então, o convite é constante a esse exercício do raciocínio lógico. E Herculano Pires reforça essa orientação já de Kardec, que já vemos surgir inicialmente no Livro dos Espíritos e que Kardec aprofunda muito no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando em sua abordagem, Herculano Pires diz o seguinte: Dennis Bradley termina o seu famoso livro Rumo às Estrelas com estas palavras: eu não creio, eu sei. É essa a verdadeira fé espírita, a fé raciocinal de que falava Allan Kardec. O espírita tem de conhecer aquilo em que crê e saber por que crê. Essa posição especial dos espíritas causa estranheza entre pessoas que consideram a fé como um dom que vem do céu, independente da vontade humana. Entretanto, também para o espiritismo a fé tem origem divina. A diferença é que, em vez de nos ser dada como um privilégio, deve ser buscada, atingida, conquistada por nós mesmos, através da compreensão espiritual da vida. Então veja como Herculano Pires reforça os conceitos já de Kardec de buscarmos a fé raciocinada, né? E olha que frase bonita, né? Eu não creio, eu sei. Então, até a certeza é mais forte até do que a crença, né? Então, eu creio, mas posso ainda ter alguma dúvida, ou posso não estar muito arraigado em mim essa crença. Agora, quando eu digo eu sei, aí sim é porque já está totalmente assimilado, já não se contesta, já é uma conquista nossa de fortalecimento da fé. Então, logicamente, essa que é a fé que se busca na doutrina espírita. Temos que conhecer aquilo em que nós queremos crer. Então aí a gente já vai saber, já vai ter essa convicção, e isso ajuda-nos a fortalecer a nossa fé. Então, o que ele ressalta também é que a fé para o espiritismo tem também uma origem divina, porque algumas religiões atribuem a fé como sendo um dom dado por Deus, mas como Herculano Pires ressalta, e está totalmente alinhado com Allan Kardec, essa fé não é dada como um privilégio, porque Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Cada um conquista com seu próprio esforço, com o uso adequado do seu livre-arbítrio, aquilo que busca, tanto em matéria de fé, em matéria de crescimento moral, crescimento intelectual. Tem que haver o esforço de cada espírito nessa busca. Então, Herculano Pires ressalta que a fé deve ser buscada, atingida e conquistada por nós mesmos, através da compreensão espiritual da vida. Então, quando nós buscamos compreender tudo aquilo que aprendemos a respeito da vida, não tem outro caminho senão nós nos deixarmos seduzir pela chamada fé raciocinada. Então, ela vai contribuir muito para a nossa jornada, para o nosso crescimento. O Espiritismo, quando a gente estuda ele a fé e permite-se raciocinar em tudo aquilo que ele está ensinando, nos conduz necessariamente a essa fé raciocinada. Como Kardec coloca lá no capítulo 19, Sede perfeitos, quando ele fala as caracteres do homem de bem, né? Ele ressalta um ponto que tem a ver com o tema que estamos abordando. Diz que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil,
se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, essa é a exortação que Kardec dá a respeito das características do homem de bem. E aí, na sequência, diz: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Aí sim. Então, o homem de bem, que desenvolveu em si uma fé raciocinada, ele vai se entregar inteiramente a Deus. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, ou seja, sem a permissão de Deus, nada acontece. E a partir daí se submete à sua vontade, ou à vontade de Deus, em todas as coisas. Então, quando a gente tem a convicção de que Deus existe, de que Deus é amor, que Deus é justiça, por que não nos entregarmos e não confiarmos nesse Pai amoroso e justo? Então, a gente fortalece a nossa fé nesse sentido de nos entregarmos inteiramente a esse Deus que tanto nos ama e que, por meio de Jesus, nos mostrou como fazer para entrar no seu reino, entre aspas, né? Para adquirirmos o nosso progresso espiritual. Então, Jesus, quando ressalta, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, está nos mostrando que, ao seguir a mensagem do Evangelho, que é totalmente preconizada pela doutrina espírita, que é em Jesus que nós temos o nosso modelo a ser seguido de exemplo, de moral, de conduta para todos nós. Então, quando Jesus coloca o caminho, a verdade e a vida, já deixa claro, para nós chegarmos a Deus, para nós crescermos espiritualmente até o objetivo principal nosso, que é atingirmos a perfeição, o caminho é esse, é praticarmos aquilo que Ele nos ensinou. É sermos pessoas boas, é praticarmos o perdão, é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós fortalecemos a nossa fé, nós conseguimos fazer isso. Conseguimos depositar fé em Deus, confiar em Deus em todas as coisas. Então, naqueles momentos de dificuldade que a gente às vezes dá aquela balançada, por que estou passando por isso, bate aquele desânimo, aí é onde nós temos que buscar lá no fundo da alma a nossa fé raciocinada e falar, não, não posso me deixar abater. Se eu confio que Deus existe, eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho certeza que Deus é amor e que Deus é justiça, então, se estou passando por essa prova ou por essa expiação, por essa dificuldade, por essa experiência dolorosa, Deus está sabendo disso. Se Ele está sabendo e eu estou passando, é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, é porque, por alguma razão, que geralmente nós desconhecemos, né? Por alguma razão, aquela experiência é necessária. Aquele mal de um determinado momento pode ser interpretado ou pode ser visto lá na frente que foi um grande bem. Então, devemos sempre ter em mente que nós não temos essa única experiência de vida. Não somos só o que nos apresentamos ou que nos vemos nessa reencarnação. Somos espíritos imortais. E quantas experiências em corpos físicos diferentes nós já tivemos. E que a partir daí, de experiência em experiência, nós vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos fortalecendo-nos tanto em virtudes como em sabedoria e vamos aí aprendendo a desenvolver a nossa fé. E é um patrimônio quando se consegue. Lembremos de Paulo de Tarso, aquele que antes, quando ainda Saulo de Tarso, era o grande perseguidor dos cristãos no começo da era cristã, pouco tempo depois de Jesus ter sido crucificado. E após ter tido aquele encontro com Jesus na estrada a caminho de Damasco, onde iria perseguir os cristãos, ali transformou a sua vida. E ele se entregou a Jesus, foi um momento em que a fé desabrochou nele. A fé naquele Jesus que ele tanto combatia passou a ser a fé naquele Jesus que ele tanto amou até os últimos dias daquela reencarnação no corpo físico, até entregar a própria vida, sendo decapitado em Roma por volta dos 60 anos de idade, depois de muito ter
levado a mensagem de Jesus, tanto aos judeus quanto aos chamados gentios, aos estrangeiros, aos politeístas da época de diversas seitas, aos gregos, aos romanos, espanhóis. Então, Paulo de Tarso é um grande exemplo de fé. A fé dele era tão grande que em determinado momento ele dizia: já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. Tal foi a entrega dele à vontade de Deus por meio de Jesus, que o usou, como Jesus falou para Ananias, quando orientou Ananias a ir até o lugar onde estava Paulo e lhe impor as mãos sobre os olhos para que ele voltasse a enxergar. Jesus avisou a Ananias: vá lá, procure, que ele estará numa estalagem na rua direita, e imponha-lhe as mãos, porque ele sonhou que um homem lhe impunha as mãos nos olhos e ele voltava a ver. Aí Ananias ainda questionou Jesus, né? Mas, Senhor, esse é o homem que persegue a sua igreja em Jerusalém e que veio para cá, para Damasco, com cartas dos principais dos templos para nos perseguir. Vá lá, Ananias, porque esse é um vaso escolhido por mim para levar a minha palavra a todas as gentes, inclusive aos gentios. E lá foi Ananias, e impondo a mão nos olhos de Paulo de Tarso, caiu como que duas escamas, e Paulo de Tarso, então, a partir daquele momento, a entrega dele foi completa, foi incondicional. Foi uma fé muito bonita, e uma fé que foi colocada em prova todos os momentos da vida de Paulo de Tarso, até o último instante, e ele perseverou nela, porque acreditou, entendeu a mensagem do Evangelho e passou a viver essa mensagem. Então, são exemplos maravilhosos para nós nos espelharmos. Estamos muito distantes de um Paulo de Tarso, né? Mas a gente, de Cristo então nem se fala, mas temos que nos espelhar nesses exemplos que nos foram dados. O próprio Cristo, como disse, nos assegurou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o nosso exemplo a ser seguido. E não há nem de se falar da fé então do Cristo em Deus nosso Pai, né? Então finaliza nosso querido Herculano Pires dizendo que esse homem, o espírita, né, desenvolvendo em si a fé raciocinada, que ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, sabendo que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, assim temos que nós trabalharmos para ser. Termos fé no futuro, termos fé em Deus, sabemos que antes de sermos ou Claudemir, ou João, ou Pedro, ou a Maria, nós somos espíritos imortais, estamos temporariamente nessa reencarnação, revestidos desses corpos, com esses nomes e passando por essas experiências. Nós somos muito mais do que isso. Então, em outras experiências, teremos aí oportunidades novas de sempre colocar à prova a nossa fé e perseverar no nosso propósito maior de crescimento espiritual, de sermos pequenos trabalhadores na seara do nosso Mestre Jesus. Então esse é o convite nesta noite para raciocinarmos sobre essa questão proposta por Herculano Pires, da nossa chamada fé, né? Da fé raciocinada, como diz ele no capítulo 11 do livro O Mistério do Bem e do Mal, conquistando a fé. Então a fé está aí para nós a conquistarmos com o nosso esforço, com o nosso empenho, com o uso do nosso bom senso, com o raciocínio proporcionado pela inteligência que possuímos. Esse é o convite que fica nesta noite. E assim, meus amigos, finalizando a abordagem do tema proposto e convidando todos a refletirem sobre o que estamos fazendo com a nossa fé, como estamos trabalhando para fortalecê-la. É que mais uma vez nos dirigimos a Jesus, nosso querido Mestre, nosso exemplo a ser seguido, para agradecermos pela oportunidade que nos foi dada nesta noite e rogar a Ele que, por meio desses incansáveis trabalhadores da sua seara, possa abençoar a todos nós, onde quer que estejamos no momento
em que ouvirmos esta mensagem, ouvirmos esta oração. Que o Senhor da vida esteja sempre conosco, nos mostrando esse caminho a seguir, e que de nossa parte, apesar de sabermos das nossas imperfeições, das nossas limitações, possamos dar o de melhor de nós nesse esforço que nos cabe fazer de fortalecimento da nossa fé e de vivência da mensagem da doutrina espírita, que, como Jesus já sintetizou há 2000 anos, serve perfeitamente para nós espíritas, que a lei e os profetas estariam resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que adquiramos, através da nossa fé raciocinada, a capacidade de amar cada vez mais o nosso semelhante e amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Despeça-nos, Mestre Jesus, em tua paz. Assim seja.